Carlos Eugênio Simon. Muito bem, muito obrigado pela volta sua aqui. Eu que agradeço, Serginho. Aqui, ó, Os Juízes do Juiz. Esse aí é um livro lançado pelo Sindicato dos Árbitros de Futebol do Rio Grande do Sul, do qual eu era presidente, e vários cronistas escreveram sobre o futebol, né? Entre eles o Luiz Fernando Veríssimo, o Zé Cabaleiro, o Raimundo Fagner, enfim, pessoas ligadas à cultura, à música e ao futebol. Eu acho que ficou uma obra bem interessante. Como é que está a arbitragem no Brasil? Olha, tá bem, eu vi e cumprimento já o Rodrigão pelo título mundial. O Dan, uma satisfação participar desse programa. E ainda bem que tu falou só dos bandeirinha, né? Não falou dos árbitros. Mas a arbitragem brasileira é uma arbitragem competente. Eu pude comprovar isso nesse último mundial que eu participei na África do Sul, juntamente com o Altemir Hausmann e o Roberto Bratz, o trio de arbitragem brasileiro. Trabalhamos em 2 jogos transcendentais, que foi Inglaterra e Estados Unidos. O jogo, talvez, de maior segurança que eu já trabalhei, porque havia, até então, uma ameaça de um atentado, do Al-Qaeda, enfim, e estava o vice-presidente dos Estados Unidos. E aí, pela primeira vez, depois de 27 anos de arbitragem, eu fui revistado antes de entrar em campo também. É um negócio, mas foi uma Copa bem organizada, nesse sentido, aí a segurança foi perfeita. Depois trabalhei em Alemanha e Gana, onde decidiu a vaga, a Alemanha acabou classificada. Uhum. Eu queria que você destacasse na sua vida, que você já tem tantos anos de carreira, um momento maravilhoso e uma pisada de bola, assim. Olha, graças a Deus eu posso olhar no retrovisor assim e dizer que a minha carreira é vitoriosa. Eu tenho 45 anos de idade, completei mês de setembro. São 27 anos na arbitragem, dos quais 20 como profissional. Trabalhei em 3 Copas do Mundo, 2002, 2006 e 2010. Uma Olimpíada de 2000. Várias decisões de campeonatos brasileiros e internacionais. Então, é uma carreira que tem bastante positivo, né? Mas eu, evidentemente, como um ser humano, já cometi meus equívocos. E foi numa quarta de final, de um jogo da Copa do Brasil, entre Botafogo e Atlético Mineiro, eu acabei me equivocando e não sinalizando um pênalti para a equipe do Atlético, né? E eu me cobro muito, tanto é que nós estamos aqui 3 anos depois, falando desse incidente que talvez tenha sido o mais grave na minha carreira. Mas eu acho que faz parte, não é? Essa convivência, e porque é um jogo com decisões que tem que ser tomadas em segundos. Mas os maiores momentos foi nas Copas do Mundo, que eu tive a satisfação de trabalhar, e eleito várias vezes como principal árbitro do Brasil e da América do Sul. Eu só queria falar ainda de um equívoco, não sei se você considera, que é aquele lance que as pessoas até hoje juram que o jogador não tocou no outro e que você deu um pênalti. Pois é, e há pouco eu falava com o Dan, essa foi uma decisão do campeonato Fortaleza e Ceará. Então, as mesmas pessoas que criticam o lance do Brasiliense e Corinthians na final da Copa do Brasil, que disse que houve a infração, as mesmas pessoas dizem que esse toque não é infração. Então, para te ver a contradição dessas pessoas. De fato, houve o toque, né? Foi um pênalti que eu sinalizei favorável ao Ceará. Era uma decisão de campeonato. O jogo foi 2-1 para a equipe do Fortaleza, portanto, o Fortaleza foi o campeão do campeonato regional. E houve... e eu estou militando, e a maioria jovens aqui sabe, já jogaram uma bolinha, de que no futebol, Rodrigão, no futebol, o jogador às vezes agarra a bola com as 2 mãos, o defensor dentro da grande área, e diz, professor, eu não toquei com a mão na bola. E nesse caso, nesse episódio, o jogador confessou, eu toquei no adversário e ele caiu. Mas geralmente o árbitro não marca, mas o Simon marcou. Então, portanto, o jogador, o que sofreu a infração, diz que foi tocado, o jogador que tocou nele diz que tocou, e eu vi e apitei. A gente tem esse... Podemos mostrar esse lance aqui? Do quadro aberto, né? Da câmera do meio do campo, não a câmera do fundo. Não, eu não sei qual que é, desculpa. É que foi muito controverso, mas a gente mostra o que tem e aí você fala, evidente. Vamos ver, vamos lá, por favor, vamos ver. Tem uma crônica aí nesse livro, Os Juízes do Juiz, que o Gervásio escreveu com muita competência,
O olho da câmera não é o olho de Deus. Portanto, né, depende da edição que se faça. Por isso que eu falei, eu já olhei esse lance várias vezes. Na câmera do meio do campo, aberto, o jogador toca com o joelho no calcanhar. O outro vem em altíssima velocidade. E com isso ele cai. Mas é que, passando para o tênis, o cara levou o soco no 5º round e caiu no 8º. Foi nocauteado. É mais ou menos assim quando tu pega na câmera invertida. Né? A primeira imagem é possível que realmente você esteja falando. Exatamente. E o próprio jogador confessou, então Ô, Simon, você quis... Desculpa, é só uma curiosidade minha, assim. Não, assim, porque eu estava falando com o Rodrigão. O Rodrigão quis ser jogador de vôlei e tal, decidiu. O Serginho sempre quis ser isso aí que você é. Mas o... Não, eu tô sempre, desde o colégio, né? A gente já ouviu essas histórias muito. Você queria ser árbitro de futebol? Tipo, quando eu crescer, quero ser árbitro de futebol? Não, eu queria, como qualquer guri que nasce nesse país, quer ser jogador de futebol. E eu joguei até certo tempo, não deu certo, e 18 anos de idade eu comecei a carreira de árbitro. Entendi. Muito bem. Você tem uma segunda mãe, né? Porque a minha mãe mesmo, né, no último dia 14 de outubro, juntamente com o teu programa, também fez aniversário. Nessa quinta-feira. Também foi nessa quinta-feira passada. Aí só que um pouco mais, a idade um pouco mais avançada, né? Não foram 10 anos.